Bom dia. Bom dia, bom dia. Ligando as câmeras e colocando presença no chat. Ana Clara, Arthur, Júlia, Maria, os Pedros, a Sara. Vamos lá, vou esperar um minutinho, porque eu entrei 2 minutos antes, né? Para a gente começar. Vocês estão me ouvindo bem? Dá um sinalzinho aí se está ouvindo bem. Vamos ligar essas câmeras, galera. Pegando material, página 30. Hoje, essa semana vai ser menor, né? Nós só temos aula até quarta-feira. Então, lá no Alunos Book, a tarefa será realizar as atividades do capítulo 9, ok? Mas aí a gente vai começar o capítulo 10 agora, que é um capítulo menorzinho, então dá para acelerar. Ligando as câmeras, primeiro ano. Vou registrar aqui que eu já pedi para ligar 4 vezes, hein? Vamos começar. Opa, Bom dia. bom dia. Vamos lá? Queridos, o material de vocês dividiu a Idade Média basicamente em 4 capítulos, né? 3 capítulos com 4 temas diferentes. Nós estudamos os árabes, estudamos a África, estudamos as invasões bárbaras e o surgimento do sistema feudal e suas características, e agora nós entraremos na Baixa Idade Média. Então, para revisar um pouquinho e ficar claro na cabeça de vocês tudo que foi falado até aqui, eu vou começar com essa imagem aí. Olha só. Quando nós terminamos Roma, falamos das invasões ao Império Romano do Ocidente. Então, de 476 para frente, né, do século V até o século XV, nós vivemos a Idade Média, aproximadamente 1000 anos, né? Esses 1000 anos nós vamos dividir em 2 fases. A Alta Idade Média, que é do século V até o século X, e a Baixa Idade Média, que é do século XI, né, até o século XV, ok? Então, eu gosto desse organograma aqui, eu gosto dessa linha do tempo, na verdade, porque ela te ajuda a compreender a diferença desses 2 momentos, né? A Alta Idade Média, então, é o período de construção do sistema feudal no Ocidente, é o período de construção do Império Árabe e da concretização do islamismo, do Império Bizantino, que falamos na semana passada, né? Os reinos bárbaros que entre o século V e, desculpa, isso mesmo, do século V e o século IX se concretizam e depois conseguem aí alguns, né, o que permanece forte é o Império Franco, que nós falamos, e é dele que surge esse sistema que trabalhamos a semana passada. E também é o momento de consolidação da Igreja Católica como a instituição mais forte da Idade Média, que também foi tema das nossas últimas aulas, né? A partir das Cruzadas, e aí um movimento do século XI, é que nós vamos viver o que chamamos de Baixa Idade Média, que seria o período ali, né, de enfraquecimento do sistema feudal
e o renascimento comercial e urbano, que está ligado a várias outras coisas. Tudo isso parte das cruzadas, que foi um movimento que nós estudamos na última aula, né? Então, recapitulando, as cruzadas foi um movimento que teve início, né, com um caráter religioso, eram expedições organizadas pela Igreja Católica, que tinha como objetivo, a princípio, né, reconquistar a cidade de Jerusalém, essa cidade que é tão importante para as três principais religiões monoteístas, nós falamos, né, por razões diferentes, é uma cidade importante tanto para os cristãos quanto para os muçulmanos e para os judeus. Então, a princípio, o desejo era reconquistar essa cidade. Mas o que nós falamos na semana passada? Que as cruzadas acabaram ganhando um caráter comercial. Quem vivia no Ocidente, olha lá de onde saem as expedições, né? Quem vivia no Ocidente, ao participar das cruzadas, tem acesso a novos produtos, a novos contatos comerciais, a um dinamismo diferenciado do que se vivia no Ocidente no momento do desenvolvimento e da concretização do sistema feudal. E isso, a partir da Quarta Cruzada, faz com que esse movimento mude de característica. Por que muda a característica? Porque do ponto de vista comercial, ele passa a ser mais forte, né? E quais são as consequências disso para a história ocidental nesse momento? O desejo de trazer esses produtos para o Ocidente e de comercializar esses produtos é o que, a partir do século XI, entre o século XI e o século XIV, precisamente, vai provocar muitas transformações, ok? O material de vocês, vamos abrir lá na página 30, ele começa falando dos impactos das transformações da Idade Média. Eu gosto de começar o capítulo assim, porque durante muito tempo veio aquela ideia de que a Idade Média era a Idade das Trevas. Uma vez eu pensando assim, Idade Média, Idade das Trevas, eu penso num momento de escuridão, que não existia desenvolvimento, que não existia estudos, que não existia propostas. E o que nós vamos perceber no início desse capítulo? Que a Idade Média foi sim um momento de grandes transformações, né? Por quê? Passou a se pensar em novas formas de produzir, em técnicas que facilitassem essa produção, né? Até o pensamento filosófico vai sofrer transformações, novas técnicas serão desenvolvidas. Então, nós vamos partir, né, para as expectativas. O que eu preciso entender nesse capítulo para encerrar Idade Média na minha cabeça? Do seu lado esquerdo, aí na página 30, entender o impacto social das transformações tecnológicas ocorridas durante a Baixa Idade Média. Nós vamos perceber aqui a criação de instrumentos que vão facilitar a vida deles e vão provocar outros movimentos também, como as caravelas vão dar início aí a uma expansão marítima que se concretiza na Idade Moderna, mas que começa na Idade Média, né? Caracterizar renascimento comercial e urbano. Vamos falar disso daqui a pouco, tá? Analisar a vida urbana durante a Baixa Idade Média, essa transformação, porque até agora, quando falamos do Ocidente, falamos do sistema feudal, que era ruralizado, e agora passamos por essa transformação, urbanização, né? Identificar as principais características do comércio durante a Baixa Idade Média e analisar as características culturais. Nós vamos falar disso dentro das tecnologias também, tá? Contextualizar a crise do século XIV, que é o principal ponto aqui, porque se você não entende a crise do século XIV, você não entende essa transformação de Idade Média para a Idade Moderna, e relacionar a crise do século XIV com o fim do sistema feudal, ok? Então, vamos lá. Vamos começar com as técnicas medievais, tá? As tecnologias que foram desenvolvidas. Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que o feudo era um espaço imenso, dinâmico,
né? Se trabalhava da hora que o dia amanhecia até o entardecer. Era uma economia de subsistência, ou seja, não existia excedente, ela era amonetária, o comércio não existia. Durante muito tempo, isso foi muito forte, era uma relação de servidão, né? Isso tudo vocês estão lembrando porque nós trabalhamos há pouquíssimo tempo. Porém, com a concentração populacional que existiu durante um certo período no feudo, houve a necessidade de criar técnicas para favorecer esse desenvolvimento e essa produção, né? E aí eu trouxe aqui duas imagens para vocês. Essa imagem do lado esquerdo, ela abriu o outro material que eu trabalhei com vocês. E é uma imagem muito significativa no estudo do sistema feudal, porque ela traz ali muitas características, né? Desde das fortalezas ao redor dos castelos, o dragão lá em cima, né? Que traz essa ideia do pensamento, do medo, daqueles mitos que existia, de tudo aquilo que foi criado ainda no final do Império Romano e se intensifica na Idade Média, né? Principalmente no que diz respeito aos aspectos religiosos, essa ideia de céu, inferno, o castigo, né? E que faz com que a igreja se potencialize, mas crie muitos dogmas, muitos medos na cabeça do homem medieval. Outra coisa que essa imagem nos traz são as técnicas usadas dentro do feudo, que nós vamos falar um pouquinho agora, né? De coisas, tecnologias que foram criadas durante esse período para facilitar o processo de produção. Primeiro, o moinho, né? Que traz aí uma forma de beneficiar aquilo que era produzido, transformar o trigo naquele trigo que você conhece, né? E outros produtos que eram moídos e beneficiados através dessa criação. A charrua, que é essa criação aqui de baixo, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar a setinha lá. Aqui embaixo, que está junto com o boi. A charrua era uma espécie de arado. E por que ela traz uma modificação muito grande no sistema de produção deles? Porque facilitava uma coisa que era feita por muitas pessoas ao mesmo tempo na mão, passa a ser feito com a utilização do animal de tração. Então, a charrua é um arado, ela vai movimentar a terra, ela vai preparar a terra para o plantio. Então, diminui a quantidade de pessoas nesse processo, porque a charrua vai facilitar, né? Ela vai fazer o que várias pessoas faziam. A rotação trienal de cultura, que também é uma herança que é usada ainda no sistema de produção por muitos grupos, né? Principalmente por comunidades que dividem a produção, como quilombolas, por exemplo. O que é a rotação trienal de cultura? Olha só, nessa imagem aqui nós temos 3 campos, tá vendo? Ó, 1, 2, 3. Um não está sendo utilizado, os outros 2 estão. O que seria a rotação trienal de cultura? Eu divido a terra que eu tenho em 3 espaços, utilizo 2 para o plantio e uma eu deixo em descanso. Por quê, Marcela? Essa que fica em descanso, ela será preparada para outro momento de plantio. Ou seja, ela vai estar se recuperando, ela será adubada. Dessa forma, eles sempre terão um pedaço de terra em boa condição para manter a produção. Não há um desgaste de toda a terra, entendeu? Primeiro ano. Ao mesmo tempo, usando toda a terra, haveria um desgaste igual. Se eu consigo dividir, então, a trienal, a cada 3 anos, eu troco, entendeu? A terra que foi usada por 3 anos, agora ela vai descansar, e eu vou usar aquela que estava descansando, e aí eu vou manter a produção, porque quanto melhor tiver a terra, mais eu consigo produzir, tá? Isso é ainda utilizado por alguns grupos, né? O guindaste, que é esse instrumento aqui embaixo, que eu trouxe para vocês também, né? Ele facilita principalmente na construção das fortalezas, né? Das igrejas, que durante a Baixa Idade Média serão construídas, muitas igrejas,
né? Então, ela facilita esse processo. As ferraduras dão uma qualidade melhor para a utilização dos animais de tração. A imprensa, que vai surgir na Baixa Idade Média e vai ser extremamente importante para a divulgação das ideias que explodem lá na Idade Moderna. Por quê? Quando eu falei da igreja na Idade Média lá atrás para vocês, eu citei os copistas, que tudo aquilo que era produzido era feito por copistas, que eram aqueles caras que escreviam tudo à mão. A imprensa, ela vai possibilitar a divulgação, a impressão dos textos e a divulgação dessas ideias de forma mais fácil. Então, o que vai acontecer? Vai se espalhar e eles vão poder trocar ideias. A imprensa, ela é fundamental para todos os movimentos que nós vamos estudar aqui para frente. O renascimento cultural, a reforma protestante, tá? E lá na frente, outros, né, que nós estudaremos na Idade Moderna, Iluminismo e tudo mais. A expansão marítima também depende da imprensa. Então, foi uma criação extremamente importante, porque os textos que ficavam sobre o poder da igreja, né, e dos copistas, agora poderiam chegar com mais facilidade a outros grupos, tá? Outra coisa criada aqui, que usamos até hoje também, é o poço artesiano, a bússola, e na Baixa Idade Média também o sistema bancário, porque a burguesia em desenvolvimento, daqui a pouco nós vamos falar do surgimento dessa classe social, né? Ela cria o sistema bancário, nascem os bancos, né? Os bancos e os banqueiros, que são senhores dos bancos, né? E aí essa classe social, a burguesia, ela ganha uma força muito grande na Baixa Idade Média e acaba por financiar todos os movimentos durante a Idade Moderna e até os nossos dias, tá? Eu trouxe aqui por último o espelho também, mas são várias as criações, tá, gente? Que facilitaram a vida deles. O relógio é criado durante a Idade Média também, o óculos, né? Os óculos que acabam sendo marco, né? Nesse momento de criações tecnológicas, de um momento da história que durante muito tempo foi visto como Idade das Trevas. Que escuridão total é essa que permitiu a criação de tantas coisas? Então, nós não usamos mais essa expressão. E eu preciso dizer por que durante muito tempo ela foi usada. Por conta do teocentrismo, né? De todos os dogmas e todo o poder que a igreja tinha sobre as pessoas, que acabava dificultando algumas coisas, né? Por exemplo, a igreja ela acreditava no geocentrismo, na ideia de que a Terra era o centro do universo e os corpos circulavam ao redor dela. Falar que isso estava errado, estudar sobre isso, como Nicolau Copérnico fez, Galileu Galilei fez, e bater de frente com a igreja, com o que a igreja pregava, era uma coisa muito complexa, porque questionar as ações da igreja era estar numa condição de heresia. Quem eram os hereges para a igreja? Eram aqueles que eram pecadores, estavam contrários à igreja. Então, não era fácil ser um cientista. Não era naquela época e não é hoje, né? Porque a ciência continua, infelizmente, sendo atacada, né? Mas naquela época, nossa, por um momento parecia que eu estava falando de hoje, né? Os cientistas eram muito perseguidos pelos instrumentos da igreja. Então, isso é importante de se registrar aqui. Outra coisa que eu não coloquei aqui e que foi criada na Idade Média, no século XIV, né? Porque nós vamos até o século XV, são as caravelas, né? No finalzinho do século XIV, início do século XV, nascem as caravelas, que são aquelas navegações mais leves, né? Protagonistas da expansão marítima que falaremos nas próximas aulas. Aqui também nasce lá no Oriente e acaba chegando ao Ocidente a pólvora,
e com a pólvora, as armas, as primeiras armas, né? Canhão, arquebuses, que é uma arma pequena, parecida com um canhão, né? Que também são instrumentos utilizados durante a expansão marítima, ok? Bom, uma vez já falamos das inovações tecnológicas, eu vou deixar o renascimento comercial e urbano para o final, porque o renascimento ele não acontece de vez, ele é aos poucos. Começa com as consequências das cruzadas, né, com o movimento das cruzadas, e se potencializa com outros movimentos que nós vamos estudar agora, ok? Então, nós vamos falar de outro movimento extremamente importante, que é a Guerra dos 100 Anos. Tá? Essa guerra, gente, foi um movimento muito significativo para as transformações da Idade Média, da Baixa Idade Média. É um movimento do século XIV. A Guerra dos 100 Anos, na verdade, ela dura 116 anos. Não fica bonito falar a Guerra dos 116 anos. Guerra dos 100 anos. Que foi um movimento entre a Inglaterra e a França. A partir do século XI, por consequências das cruzadas, vão nascer em alguns pontos da Europa o que nós chamamos de burgos. Burgos eram pequenas vilas comerciais que, aos poucos, se potencializam, como eu disse para vocês. Daqui a pouco nós vamos falar isso lá em Renascimento Comercial. Nasceu na França um burgo, uma cidade, uma vila comercial chamada Flandres. Essa vila estava dentro do território francês, mas tinha uma relação estreita com a Inglaterra, né? Uma relação comercial muito próxima com a Inglaterra. Eu sempre dou o mesmo exemplo, eu acho bacana guardar assim. Por que essa guerra acontece? Que relação estranha é essa, Marcela? Estava dentro do território francês, mas muito próximo da Inglaterra? Como assim? Eu dou sempre o exemplo de Jacupemba e Linhares. E aí, Flávia tá aí? Luiz tá aí? Ó, vou dar o exemplo de Jacupemba e Linhares. Jacupemba não pertence a Linhares, correto? Jacupemba pertence a Aracruz. Mas quem vive em Jacupemba tem uma relação comercial muito mais estreita com Linhares do que com Aracruz. Tanto é que nós temos vários alunos de Jacupemba, o povo de Jacupemba vem para Linhares fazer compra, vem ao médico. Muitos vêm muito mais a Linhares do que a Aracruz, que é a sede deles. Ok? Partindo dessa dependência aí, da galera de Jacupemba com Linhares, né? Você pode entender mais ou menos o que acontecia em Flandres. Flandres foi crescendo, foi se potencializando dentro do território francês, mas muito próximo da Inglaterra. E aí, o que vai acontecer no século XIV? A Inglaterra e a França vão entrar em guerra para a posse de Flandres, pela posse de Flandres, né? A França, obviamente, estava dentro do território dela, ela queria permanecer com essa cidade, com essa vila comercial, sob o seu poder, que agora já era uma cidade, estava crescendo, estava se potencializando. E a Inglaterra queria manter as suas vantagens comerciais sobre essa cidade. E aí começa a guerra. Essa guerra, gente, dividida em inúmeras batalhas, que não cabe a nós aqui ficar falando muito tempo, que durou 116 anos, ela acaba trazendo como protagonista a nobreza inglesa e francesa no momento em que o feudalismo começa a entrar em decadência. Essa luta, que durou tanto tempo, só se encerra depois da entrada dessa mulher que está aí do lado esquerdo de vocês no conflito. Essa mulher é Joana d'Arc. Eu acredito que em algum momento da vida de vocês já ouviram falar nessa mulher. Na verdade, nessa menina, né? Porque ela morre com 19 anos, ela morre muito jovem. A Joana d'Arc, ela nasceu
na fase final da Guerra dos 100 Anos, né? Ela morre logo depois do fim do conflito, com 19 anos, então ela pega ali os últimos momentos dessa guerra. Então, quando ela nasceu, ela já ouvia, desde pequenininha, tudo que essa guerra tinha provocado na França, tudo que essa guerra tinha provocado na Inglaterra, o sofrimento, o desgaste, né, o abandono de algumas coisas para o investimento no conflito, porque depois eles vão passar até dificuldade de produção mesmo, para se alimentar de tanto que foi dedicado a esse conflito. E quando ela era criança, ela começou a sentir algumas coisas. Ela era uma pessoa muito sensível, então ela sonhava as coisas aconteciam. Ela ouvia pessoas falando com ela, e aí ela contava para os pais. Né? As pessoas achavam um pouco estranho. Nós estamos na Idade Média, né, gente? Então, o que se pensava de uma criança que ouvia, sonhava, falava com espíritos, né? Só que quando ela chegou aos seus 16, 17 anos, ela começou a querer colocar em prática tudo aquilo que ela estava ouvindo e vendo. Então, se eu sei como fazer para acabar com isso, eu quero me aproximar do rei, eu quero pedir a ele para entrar nesse exército. Só que ela era uma mulher na Idade Média, né? Nós já falamos aqui de como era a vida da mulher na Idade Média e podemos falar até um pouco mais sobre isso, né? É uma sociedade onde o homem tinha muitas vantagens. Então, ela precisou se disfarçar, né? Para poder entrar, ir atrás desse desejo de ajudar o seu país, o seu território. Então, ela entra para o exército francês, ela assume a liderança ali, muito jovem, né? Disfarçada, né? Ela corta os cabelos e através dos sinais que ela recebia, ela conseguiu vencer esse conflito. Só que quando a guerra acabou e a França venceu o conflito, Joana d'Arc foi denunciada. Olha, é uma mulher, ela ouve, ela vê espíritos, e foram os espíritos que falaram com ela o que ela deveria fazer, por isso que eles ganharam a guerra. Gente, século XIV. Imagina o que pensaram dessa mulher, né? E aí vamos em tudo que a Idade Média nos traz sobre as bruxas, quem eram essas bruxas, por que criam essa imagem de bruxa, né? E aí a Joana d'Arc é denunciada ao Tribunal de Inquisição, é julgada no Alto da Fé e é morta na fogueira santa medieval. Anos depois, a Igreja Católica, a mesma que condenou Joana d'Arc pelo Tribunal de Inquisição à fogueira, reconheceu Joana d'Arc como santa. Joana d'Arc é padroeira da França. Eu acho que esse momento aqui, nós podemos pensar em duas coisas, para que vocês nunca mais esqueçam a Guerra dos 100 Anos. Primeiro, a Guerra dos 100 Anos, ela potencializa a nobreza. Depois que a guerra acaba, nós vamos ver o nascimento dos estados nacionais. Então, o feudalismo em crise vai permitir o retorno dos reis, que lá no início do capítulo estavam tristes e agora eles vão ficar felizes. Por quê? Porque eles vão voltar mais fortes, né? Os herdeiros, obviamente, né, gente? Os herdeiros da nobreza que viveu o surgimento do sistema feudal vão retornar mais fortes, absolutos. Então, por quê? Porque a guerra leva a uma crise muito grande. E a burguesia agora precisava de um Estado forte para poder se desenvolver. Então, ela vai apoiar o retorno desses reis. Ok? Do outro lado, do outro ponto de vista, a Guerra dos 100 Anos nos deixa algumas marcas no que diz respeito à história da mulher durante a Idade Média, né? Porque é durante esse momento que nós vamos perceber uma fragilidade ainda maior dessa imagem, né? Até a ligação, a relação que a mulher estabelecia com seu companheiro, a forma como elas deveriam criar seus filhos, a forma como elas eram vistas, como a menstruação, por exemplo, era visto, como o parto era visto.
E aí nasce essa figura que durante a Idade Média se fortalece, que até hoje, né, em alguns filmes e alguns desenhos aparecem, as bruxas, né? Quem eram as bruxas medievais? Quem eram essas mulheres? Né? O que marca a passagem, né, dessas mulheres durante a Idade Média? As bruxas eram mulheres sensíveis, que tinham uma relação com a natureza e com o espaço diferente das outras mulheres, que aceitavam as propostas, as imposições, na verdade, da igreja. As consideradas bruxas eram aquelas que reivindicavam, que batiam de frente e que tinham um comportamento diferente das outras mulheres, né? Por que elas aparecem feias demais, né? Justamente para que tivessem medo delas, dessa figura. Durante a Idade Média, milhares de mulheres foram mortas por conta disso. E aí se constrói uma imagem, né? Uma imagem ruim dessas mulheres, que na verdade eram mulheres que questionavam dogmas e que propunham um novo olhar sobre aquilo que era imposto, né? Tinha uma relação mais próxima com a natureza, eram mais livres, então elas, o corpo, o comportamento, se sentiam mais livres e não podiam, não, a igreja não permitia que elas divulgassem isso tudo para não influenciar as outras. Então, seria mais fácil o quê? Puni-las, como várias foram punidas, milhares foram punidas, para que servissem, então, de exemplo para que esse comportamento não perpetuasse. Ok? Há alguma dúvida até aqui, primeiro ano? Posso continuar? Oi? Vamos? Posso continuar? Então, vamos lá. O próximo movimento que nós vamos falar é a peste negra ou peste bubônica. Vocês farão nas próximas semanas um trabalho em grupo, vocês ainda vão receber as orientações, tá? Sobre as maiores pandemias da história, as maiores pragas, pestes da história, né? E essa daqui é uma que marcou de forma significativa a história da humanidade, né? Peste bubônica ou peste negra foi uma doença que também surgiu na Ásia, na região da China, e ela chega no Ocidente, chega em toda a Europa, se espalha em toda a Europa, por conta das consequências também dessas cruzadas. Então, as cruzadas, elas abrem uma porta para vários movimentos, né? Como que aconteceu e o que era, né? A partir das cruzadas, foi estabelecida uma relação comercial entre os italianos e os árabes. Os árabes traziam as mercadorias do Oriente até o Mar Mediterrâneo. Os italianos pegavam essas mercadorias no Mar Mediterrâneo e vendia para os europeus, principalmente na Europa Ocidental, estabelecendo aí o que nós chamamos de monopólio, um uso exclusivo, né? Essa relação comercial foi tão intensa que as cidades da Península Itálica, Gênova, Veneza, Florença, se tornaram burgos extremamente poderosos. Só que nessa época, né, surgiu essa doença que ganhou um espaço muito forte por conta das condições de higiene, da forma como eles viviam e, infelizmente, também por conta das crenças religiosas. E isso aqui é um ponto extremamente importante de se falar. Por quê? Como que essa doença se espalhava? Surgiu nos ratos, que vinham lá na Ásia e depois vinham nas embarcações e aí nos mercados proliferavam. As pulgas desses ratos picavam as pessoas e passavam essa doença, que ganhou o nome de peste negra porque ela dava manchas no corpo, principalmente nas regiões mais úmidas, axilas, virilha, né? E a gente precisa lembrar de algumas coisas. Primeira coisa, eles não tomavam banho todos os dias.
Os hábitos de higiene eram muito diferentes dos nossos. Uma coisa comum que se fazia por conta do frio também era colocar uma roupa por cima da outra. E essas roupas sem também serem lavadas. Então, trabalhando nos mercados, no comércio, nas cidades, as pessoas suavam, né? E ali essas regiões ficavam mais úmidas. A partir do momento que a pessoa era picada por essa pulga, a doença se manifestava no máximo em uma semana. E matou muita gente. É importante dizer isso. Matou, na época, quase 1/3 da população da Europa. Marcelo, mas por que essa doença matou tanta gente tão rápido assim? Aí nós temos as justificativas. Primeiro, a condição de higiene, que eu já falei para vocês, né? Até hoje, tem cidades na Europa que tem mais rápido que gente. Paris é uma delas, né? A condição de higiene é uma delas, mas aqui a condição religiosa foi muito triste. Porque nós, até hoje, né, temos aí uma forma de justificar as coisas através de termos e de pensamentos religiosos. Ciência é uma coisa, religião é outra, né? Eu espero lá na frente ter um momento para falar isso com vocês, olhando nos olhos de vocês, porque eu acho isso mais importante. Aqui, a justificativa, a princípio, era: só terá essa doença, só vai morrer aquele que é pecador. Por que essa foi a primeira justificativa? Porque a doença chegou nos lugares onde as relações comerciais eram mais efetivas, nos portos, ao redor desses portos, né? Nas pessoas que frequentavam aquilo ali. A doença não foi direto para a nobreza, a doença não foi direto para os conventos, não foi para dentro da igreja de cara, ela começa ali. Então, as primeiras justificativas, elas têm uma visão extremamente religiosa para isso. Então, como era religiosa a justificativa, ela vai se espalhando. As pessoas não sabiam ao certo o que estava acontecendo. E era muito rápido. Como eu disse para vocês, 7 dias aí era o tempo suficiente para que a pessoa manifestasse a doença, para que vinha febre muito alta, né? Tumores, aquela coisa toda, e rápido matava, né? Essas valas que nós vimos nos últimos dias, essas imagens horrorosas que nós vimos nos últimos dias, naquela época era muito mais forte. Inclusive, a peste negra foi tão forte no cotidiano do homem medieval, que foi o período em que eles mais produziram telas, obras, muitos textos também, porque aquilo mexeu demais com eles. Morriam tantas pessoas que eles enterravam em valas coletivas, enrolavam em tecidos e enterravam em valas coletivas. Uma coisa que a gente precisa pensar é que um movimento como esse matou muita gente dentro dos feudos também, dentro das cidades que estavam surgindo, né? E aí diminui também a produção nesses lugares, né? Em um espaço de tempo muito pequeno. Então, lá na frente, nós vamos falar mais sobre isso, porque vai fazer parte de um trabalho de vocês para esse semestre ainda, ok? Bom, para começar a encerrar aqui nossa aula, eu quero que vocês juntem algumas informações que foram ditas até aqui. Então, eu falei para vocês sobre as cruzadas, lá no século XI, falei sobre a Guerra dos 100 Anos, falei sobre a peste negra, né? E nesse momento também, por conta de tudo que aconteceu na Guerra dos 100 Anos e na peste, que foram movimentos do século XIV, o século XIV é o divisor de águas, porque muita coisa acontece no século XIV, os servos, as pessoas que viviam dentro dos feudos, começam a questionar a relação estabelecida ali dentro. Então, vai acontecer também uma série de revoltas, que nós vamos chamar de revoltas campesinas, camponesas ou servis. Por quê?
Com a diminuição populacional dentro desses feudos, alguns senhores feudais começaram a intensificar a cobrança da mão morta, né? As pessoas tinham que pagar para continuar dentro do feudo, pagar pelas pessoas que morreram. Então, várias coisas vão enfraquecendo o sistema feudal. Agora, o que mais enfraquece o sistema feudal? O renascimento comercial e urbano. Por quê? O renascimento comercial e urbano vai trazer uma nova forma, isso a partir do século XIII, século XIV muito mais forte, século XV concretiza. Uma forma diferente de se ver a economia, um novo sistema econômico, que é o capitalismo que nós conhecemos. Porém, o capitalismo que nasce aqui, ele nasce com uma ajuda, com a força da nobreza, com o absolutismo. Então, não é o capitalismo liberal que nós vamos ver nascer aqui. O que nós vamos ver nascer aqui é o capitalismo mercantil, que é aquele que o Estado manda, tá? Então, o que foi o renascimento comercial e urbano? Renascer significa nascer novamente. A última vez que nós falamos de relações comerciais foi lá dentro do Império Romano. Agora, nós vamos perceber o enfraquecimento dos feudos e o retorno das cidades. O retorno do comércio e, com o comércio, o retorno das cidades. Eu não posso trocar esse termo de ordem. Primeiro foi um renascimento comercial e depois urbano. É nesse momento, tá? Por consequência das cruzadas, século XI, XII, XIII, que vai nascer uma nova classe social, que são os comerciantes, que nós vamos chamar de burguesia. Por que ela ganha esse nome, burguesia? Porque o movimento começa com as feiras livres, depois nascem as vilas comerciais, que eram chamadas de burgos. Como os protagonistas dos burgos eram os comerciantes, eles ganham esse nome de burguesia. E isso, gente, provoca muitas transformações no cotidiano das pessoas. Passaram a ter acesso a produtos que não tinham antes, a partir das cruzadas, como eu já disse para vocês, né? Foram 200 anos de movimentos cruzados entre o século XI e o século XIII. Transforma na qualidade de vida, numa relação diferenciada com o consumo que não existia, né? Vai nascer aqui o que nós chamamos de corporações de ofício, que eram lugares onde eram desenvolvidas as manufaturas. As pessoas vão começar a se juntar para poder produzir em quantidade maior. Então, os ferreiros vão se juntar, os artesãos, né, se juntarão para produzir sapatos, tecidos, instrumentos de trabalho, dentro de oficinas, num trabalho coletivo. Por isso que nós chamamos de corporações de ofício. Ofício é trabalho. Corporação é união, né? Corporações de ofício eram os lugares onde eram produzidos em maior quantidade no sistema de manufatura, ativando também o comércio. Então, quando o comércio começa a crescer e se potencializar, aquelas dificuldades existentes dentro dos feudos também crescem, as pessoas começam a ver a possibilidade nas cidades. Então, elas vão começar a sair da zona rural, vão sair dos feudos e vão buscar melhorias nas condições de vida dentro das cidades. Por isso, o renascimento urbano também. Ok? Primeiro foi o comercial. É o renascimento do comércio que permite a vinda dessas pessoas para as cidades. E aí vão nascer cidades comerciais muito importantes. Gênova, principalmente na Península Itálica, tá? Florença, Veneza, cidades onde as relações comerciais eram muito fortes e que vão virar senhoras comerciais por conta do monopólio com os árabes e vão financiar o movimento do renascimento cultural também, que é um outro capítulo
que nós estudaremos à frente. Ok? Deixa eu tirar aqui, porque já está dando nosso tempo. Peraí. Vamos lá, todo mundo colocou a presença aqui? Deixa eu olhar. Então, hoje eu vou registrar lá no Alunos Book a nossa atividade do capítulo 9. Ok? Deixa eu olhar aqui, Diego, Caio. Vou registrar lá a nossa atividade do capítulo 9. E aí a gente vai começar já a estudar de forma ler, né, grifar o capítulo 10, e quando voltarmos do feriado a gente encerra, ok? O capítulo 10. Aula só até quarta-feira, vocês estão lembrados, né? Quinta e sexta é feriado. Queridos, boa semana para vocês. Ninguém ligou a câmera, estou só olhando vocês. Estou só... Deixa eu olhar aqui. Antônio, Pedro. Cadê seu Murilo, hein? Não estou vendo seu Murilo aqui. O Murilo tá aí. Bom final de semana para vocês. Bom feriado, viu? Tudo de bom. Alguém está com alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Não? Beleza, então, queridos. Fiquem bem. Até semana que vem. Beijinhos.